Davi confiava plenamente na salvação que receberia do Senhor em todos os momentos. Esse é o estudo de número 1177 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que Davi tinha relacionamento e aliança com nosso Deus. Davi buscava ao Senhor, Davi confiava plenamente no Senhor e recebia vitórias diante das aflições, dos inimigos e de todas as dificuldades. Vamos ao nosso tema. O Senhor é a minha salvação. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 27, verso 1, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Precisamos sempre ter isso em nossa mente. O nosso Deus, é Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda, nos sustenta, é dele que vem a vitória, é dele que vem a nossa salvação. Não precisamos temer, porque o Senhor que garante a nossa existência. O autor do Salmo 27 é Davi. Possivelmente foi escrito enquanto fugia de Saul ou de Absalão, e esse salmo foi escrito em um momento aonde nós vemos falar de sofrimento, de adversidades, ou seja, momentos aonde Davi estava correndo perigo de vida, mas Davi, ele sempre confiou no Senhor. Nesse salmo, Davi demonstrou a sua plena confiança no Deus vivo e poderoso. Davi exaltou o nome do Senhor, reconhecendo quem era o Deus que ele servia. No versículo 1 nós vemos que Davi nos mostra que Deus é luz, o Deus que transforma, o Deus que ilumina a escuridão, o Deus que sustenta diante das adversidades. Salmo 36, verso 9 diz assim: porque contigo está a fonte da vida, em tua luz vemos a luz verdadeira. Ele reconhecia que o Senhor era a luz verdadeira, a fonte da luz, a fonte da vida, aquele que ilumina o entendimento, aquele que clareia os caminhos, aquele que transforma as trevas em luz. O Senhor é a minha luz. Davi confiava que Deus daria orientação, que Deus daria direcionamento naquela situação que estava vivendo. O profeta Miqueias, ele reconheceu que Deus era a sua luz. Miqueias capítulo 7, verso 8 diz: ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça, embora eu tenha assim caído, me reerguerei, ainda que eu esteja vivendo em trevas, e haver o Senhor, haverá de ser a minha luz. Muitos se alegram quando olham para o sofrimento dos outros, e o profeta Miqueias ensinou o povo de Israel que Deus podia transformar todas as coisas, inclusive poderia transformar aquela situação que eles estavam vivendo em uma situação de vitória, porque Deus prometeu vitória. Deus, em sua misericórdia, graça e bondade, transformaria aquele momento tenebroso de Israel, e aqueles que levaram Israel cativo tinham o tempo determinado para que o juízo de Deus fosse contra eles. Deus é a salvação. A confiança de Davi no Senhor já o fazia exaltar o Senhor, porque do Senhor viria a salvação para aquela situação, viria o socorro, viria a vitória. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor.
todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. Nos momentos difíceis de sofrimentos, nós não podemos deixar de confiar plenamente no Senhor, pois é somente nele que podemos ser fortalecidos, ser restaurados, desfrutar de uma alegria e de uma paz verdadeira, porque é ele o motivo da nossa verdadeira felicidade. Davi, enquanto fugiu do seu filho Absalão, ele declarou: a salvação virá do Senhor. Salmos número 3, verso 8 diz: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Davi reconhecia que o Deus a quem ele servia é o Todo-Poderoso. Somente do Senhor poderia vir a salvação para aquele momento que ele estava vivendo e para toda a humanidade. Através do Messias, Davi reconheceu que mesmo diante das adversidades, das dificuldades, de angústias e de sofrimento, ele poderia descansar e nunca deveria desesperar-se. Salmo 62, verso 1 e verso 2 diz assim: só em Deus está o descanso, ó minha alma, dele vem a minha salvação, só ele é minha rocha e salvação, meu baluarte, ele jamais me deixará desesperar. Nos momentos de angústia, Davi poderia descansar no Senhor, pois dele vem a força, a firmeza, a proteção. De Deus vem o socorro, de Deus vem segurança e de Deus vem a salvação. Vamos nos lembrar de Moisés? Moisés e o povo israelita, eles cantaram porque foram libertados, eles foram livres do exército egípcio e Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar e sem se molhar. Êxodo capítulo 15, verso 2 diz assim: o Senhor é a minha força e minha canção, e foi-me por salvação. Este é meu Deus, e a este engrandecerei. Deus de meu Pai, e a este exaltarei. Deus colocou na boca deles um novo cântico. Antes, eles eram escravos dos egípcios. Agora, eles estavam completamente livres. Do Senhor veio a vitória, do Senhor veio a libertação, do Senhor veio a salvação. E eles exaltaram, eles engrandeceram, eles glorificaram ao Senhor. O salmista reconheceu que Deus era a sua salvação. Salmo 118, verso 14 diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Alguns estudiosos acreditam que Davi escreveu esse salmo reconhecendo que foi Deus que o protegeu, que o libertou, que o guardou de todas as investidas de Saul, das investidas de Absalão, das investidas dos inimigos que se levantaram contra ele. E Davi, ele foi coroado como rei de Israel. O profeta Isaías, ele também reconheceu que Deus era a sua salvação. Isaías capítulo 12, verso 2 diz: Eilo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Para o profeta Isaías, Deus era a sua força, o seu cântico, a sua salvação, e deve também ser para cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. O profeta Isaías, certa vez, ele orou ao Senhor pedindo por misericórdia, que Deus fosse a sua força, fosse a sua salvação no tempo da angústia, e também ele intercedeu pelo povo de Israel. Isaías capítulo 33, verso 2 diz assim: Yahvé,
tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Sê a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã. Sim, sê a nossa salvação no tempo da angústia. Isaías clamou ao Senhor, pois somente o Senhor era a sua esperança, somente o Senhor era a esperança do seu povo, e ele pediu para o Senhor dar força para cada um deles de manhã em manhã, ou seja, dia após dia. Precisamos nos fortalecer no Senhor. O profeta Isaías, ele levou ao povo israelita uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Isaías capítulo 61, verso 10, que diz assim: transbordo de alegria em Yahvé o Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. O profeta Isaías ensinou que o nosso Senhor é o motivo para termos esperança, para termos alegria, no qual podemos nos regozijar, porque é o Senhor a nossa salvação e salvação eterna. Vamos nos lembrar do profeta Jonas, quando ele estava dentro do ventre de um grande peixe. Lá ele reconheceu que do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9 diz assim: eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, o que eu prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor Yahvé. Dentro da barriga daquele grande peixe, Jonas se humilhou, Jonas buscou ao Senhor, ele se arrependeu, ele fez uma promessa, fez um voto de que adoraria ao Senhor, de que ofereceria ao Senhor ações de graças, pois ele confiou que somente o Senhor poderia tirá-lo daquela situação de tormento, daquela situação de sofrimento e de angústia, e o Senhor agiu a seu favor. O profeta Abacuque, ele reconheceu que Deus era a salvação do seu povo e também a sua salvação. Abacuque capítulo 3, verso 18 diz assim: eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, confiante no Senhor, deixou de olhar para o sofrimento, para a aflição, para a angústia. Quando ele soube pelo Senhor que o povo israelita seria disciplinado por um povo ímpio, ele não ficou conformado, ele ficou inconformado, mas logo ele voltou o seu olhar, ele começou a focar na graça, na misericórdia, na bondade do nosso Deus, e ele ficou certo, ele confiou que no final o seu povo seria alcançado pela salvação que vem do Senhor, e assim aconteceu. O profeta Simeão, ele teve promessa de Deus, ele creu na promessa de Deus, ele veria a salvação que vem de Deus. Vamos conferir? Lucas capítulo 2, verso 30, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Ele pegou em seus braços o Salvador de Israel, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, quando foi levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado, cumprindo assim a tradição judaica. E Lucas nos mostra que todos contemplarão a salvação do nosso Deus. Lucas capítulo 3, verso 6, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Deus demonstrou seu grandioso, seu imensurável amor ao enviar seu Filho amado para nos trazer a salvação, a qual está ao alcance
de todos que nele crê. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não foi de graça. O nosso Jesus pagou um alto preço, um preço muito caro. O preço foi o sangue precioso dele, e ele verteu o sangue na cruz do Calvário, e é somente através dele que nós recebemos vida, que nós somos justificados, que nós temos paz com o nosso Deus. É somente através de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Hebreus capítulo 7, verso 25, o autor diz assim, concluindo: ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles o nosso Jesus. Ele intercede por nós, ele é a nossa salvação, ele é a salvação para toda a humanidade. Somente ele pode nos dar a vida eterna, somente ele pode nos resgatar das trevas, nos trazendo para a luz. Eu vou concluir. No nosso texto base, Davi nos ensinou que ele era um homem que teve relacionamento pessoal com o nosso Deus. Ele confiava plenamente que a sua salvação, que a sua vitória, que os livramentos, que a sua proteção, segurança, que todas as bênçãos que ele recebeu vinha da fonte da luz e da fonte da salvação. Portanto, ele não precisava ter medo, ele não precisava ter receio, e nós precisamos confiar como Davi. Nós temos o Deus, o Todo-Poderoso, amoroso, maravilhoso. Ele nos deu a salvação, ele está conosco, e é ele quem nos conduz dia após dia até aquele maravilhoso evento que é o evento do arrebatamento, e nós esperamos ansiosamente por este dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Senhor Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.